Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para vocês a história do profeta Elias. Elias foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Em sua época, reinava em Israel um rei que se chamava Acabe. Esse rei fez aliança com um povo que não servia ao Deus vivo. E assim ele se casa com a mulher deste povo. Seu nome era Jezabel. Para piorar, ele se afastou do Deus vivo e começou a servir ao Deus de sua mulher de nome Baal. O nosso Deus não se agradou de suas atitudes e chama o profeta Elias e manda que ele vá falar com o rei Acabe. Elias, por suas palavras, ele estava muito nervoso com o rei Acabe e diz: Olha aqui, Acabe, não mais vai chover a não ser que eu fale que vai chover. Assim, parou de chover e, por falta de chuva, a plantação, os animais, os povos começaram a passar necessidades. Deus fala a Elias: retira-te daqui e vai para o lado oriental, onde tem o rio, e beberá dele. E eu ordenarei aos corvos que ali te dê alimentos. Assim, Elias fez como o Senhor Deus mandou, mas, como não chovia, com o tempo o rio também secou. Em 1 Reis 18, nós achamos lá a passagem que fala que, passados 3 anos sem chover, é muito tempo, amiguinho, o povo e os animais estavam sofrendo muito. Deus mandou Elias ir até o rei Acabe, que ele iria e falar para ele que ele iria mandar chuva. Amiguinho, quando eu digo Deus vivo, é porque o nosso Deus, que é o único Deus que é vivo, ele não quer que sofremos. A fome era muito grande em Israel por falta de chuva. Elias vai se encontrar com o rei Acabe, como tinha Deus mandado. Acabe disse para Elias que ele estava perturbando Israel. E Elias disse que não, mas ele e toda a sua família que estavam. Que ele era ocupado por ter deixado de servir o Deus vivo e estar servindo a Baal, mas que o povo também estava sofrendo, pagando, porque ele levou a esse povo a se desviar de Deus. Ele fala para o rei mandar todos de Israel para um monte de nome Carmelo, que fossem também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, porque eles estavam sentados e comendo na mesa de sua mulher Jezabel. Ou seja, era um total de 850 profetas de um Deus com D minúsculo, que não tinha vida, mas que esse povo estava seguindo, e era o povo de Israel, o povo do Deus vivo, que a mulher do rei Acabe estava levando para o mau caminho. Assim, todos se encontraram no Monte Carmelo, onde Elias propõe um desafio a esses falsos profetas. Elias queria provar ao povo quem era o Deus vivo, o verdadeiro Deus que responde orações. Ele queria mostrar ao povo que o Deus de Israel, que eles tinham deixado para servir a Baal, que ele iria responder com fogo, e que o Baal, o falso Deus, não tinha poder nenhum. Elias queria fazer isso antes de Deus mandar chuva sobre a terra. Ele também queria fazer uma limpeza desses homens que enganavam Israel com esse Deus minúsculo de nome Baal. Por isso, propôs o desafio do Monte Carmelo, lembrando que já fazia 3 anos que não chovia em Israel. Ele propôs que os profetas de Baal pegasse um bezerro e colocasse sobre lenha e que fizesse orações a esse Baal, e que ele teria que responder com fogo, consumindo o bezerro que eles estavam oferecendo a ele. E que ele também iria fazer o mesmo, mas iria oferecer ao verdadeiro Deus de Israel. E depois
que o altar estivesse feito, teriam que clamar ao seu Deus e que ele iria responder ao Deus vivo também. Mas disse o profeta Elias que daria a oportunidade para eles começarem a fazer as suas orações primeiro. E depois ele iria orar ao seu Deus para consumir o bezerro que ele também tinha preparado. E acrescenta, e aquele Deus que responder com fogo, esse seria o Deus vivo e o Deus de Israel. Assim, o desafio começou e os profetas de Baal fizeram como ele ordenou, prepararam o novilho, colocaram sobre as lenhas e começaram as suas orações. Tentaram por muito e muito tempo e nada desse Baal responder. E Elias zombava deles e falava, tenta mais um pouquinho, pode ser que ele esteja dormindo ou esteja viajando, por isso não está respondendo. E nada de acontecer. Tentaram por muito tempo e nada de Baal responder e mandar fogo para consumir a oferta. Já cansados e nada, então Elias ordenou, chamou o povo para perto dele e molhou os buracos que estavam embaixo do altar, lugar onde estava o bezerro que ele queria que o nosso Deus mandasse o fogo do céu. Assim, ele chama o povo para perto dele para verem de perto o que iria acontecer. Elias fala a Deus e pede para ele se manifestar, porque ele sim era o Deus vivo de Israel. Ele acaba de orar e o fogo começa a descer e consumir tudo que estava ali, não só o bezerro, mas as madeiras, tudo que estava do lado sobre o bezerro foi consumido pelo fogo do Deus vivo. Quando todo o povo de Israel viu o poderoso Deus responder com fogo, porque eles também estavam seguindo a Baal, se jogaram no chão e começaram a clamar ao verdadeiro Deus, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim o povo acordou para seguir esse verdadeiro Deus. Elias começou a limpeza em Israel e mandou matar todos os profetas de Baal. Ele diz para o rei Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Assim, Deus manda chuva sobre Israel conforme as palavras que disse ao rei Acabe. Assim é o nosso Deus, amiguinho. Quando obedecemos e falamos com Ele, Ele responde nossas orações. E é muito bom ter um Deus vivo que responde orações. Hoje, aprendemos sobre o profeta Elias. No nosso próximo encontro, falaremos sobre Eliseu. Vamos orar? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida dos meus amiguinhos, nos ensina a ser obediente a ti, em nome de Jesus. Amiguinho, fique na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.